Ei, você aí! Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso o seu rádio está sintonizado aqui na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal é Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal é Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal é Notícia. Muito bem, meus queridos ouvintes, mais uma semana com você. O Jornal em Notícia está entrando no ar nesta segunda-feira, dia 26 de setembro. Muito prazer, eu sou Léo Nunes. Vamos com as principais informações do dia para você. As principais informações. Jornal é Notícia. Há poucos dias do fim da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação, a ser encerrada na próxima sexta-feira, dia 30, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, convocou pais e responsáveis de crianças para que chamou de cruzada contra a doença que causa paralisia infantil. A fala do ministro ocorre diante dos números de cobertura vacinal registrados até o momento. Segundo o ministro da Saúde, 6 milhões de crianças foram imunizadas contra a polio em todo o país. Esse número representa cerca de 42% do público-alvo, formado por 14,3 milhões de crianças menores de 5 anos de idade. Queiroga fez a convocação no último sábado, dia 24, durante ato de vacinação no Parque da Cidade Sara, em Brasília, Distrito Federal. A ocasião também marcou as comemorações dos 32 anos de Sistema Único de Saúde SUS. Queiroga também convocou gestores estaduais, municipais e trabalhadores do SUS e se empenharem no trabalho de vacinação. Os estados com menores coberturas vacinais contra a polio são Roraima, 22,2%, Acre, 22,9%, Rio de Janeiro, 29,5%, Rondônia, 34,5%, Pará, 35,8% e Goiás, 38%. Os dados são do painel da campanha Vacinação contra a Poliomielite, montado pelo Ministério da Saúde, a partir das notificações feitas pelos estados e municípios. O último caso de infecção pelo poliovírus selvagem no Brasil foi em 1989. Esse vírus é o causador da poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil. Uma doença contagiosa aguda que pode infectar crianças e adultos e deixar importantes sequelas. A doença pode causar desde sintomas leves, como um resfriado comum, a problemas graves no sistema nervoso, como paralisia irreversível, principalmente em crianças com menores de 5 anos de idade e, em casos mais graves, pode levar a óbito. O país já recebeu o certificado de eliminação de pólio em 1994, mas a baixa cobertura vacinal nos últimos anos preocupa especialistas da saúde. Em 2021, o percentual ficou abaixo de 70%, sendo que o ideal é que fique 95% das crianças menores de 5 anos estejam vacinadas. As principais informações. Jornal é Notícia. O líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, já conseguiu as 27 assinaturas mínimas para a apresentação da proposta de emenda à Constituição que vai ajudar no pagamento do piso salarial da enfermagem. Segundo a PEC, os recursos da emenda de relator, chamada de RP9, que estejam na rubrica da saúde, poderão ser usados por governadores e prefeitos para o cumprimento da lei dos novos salários da categoria. Jean Paul Prates citou que o montante a ser remanejado soma mais de 10 bilhões de reais. O texto determina que no ano de 2023, o valor alocado pelo orçamento das emendas de relatoras, RP9, na saúde, seja utilizado para assegurar o cumprimento do piso de enfermagem, incluindo serviços prestados indiretamente por hospitais filantrópicos, como Casas de Misericórdia, Santas Casas e outras entidades sem fins lucrativos. Essa PEC não tem impacto fiscal, tratando apenas de um redirecionamento de recursos no orçamento para a implementação do piso. Jean Paul Prates ressaltou que a proposta vai tornar mais transparentes os repasses das emendas de relator, já que hoje apenas um parlamentar decide para quem transferir o dinheiro público.
Nós defendemos que esses recursos sejam empregados de forma mais eficiente, mais eficaz, mais justa, se forem concentrados na valorização dos profissionais de saúde. A gente sabe que as emendas de relator não atendem a critérios de distribuição objetivos, como, por exemplo, a questão populacional, as necessidades realmente dispersas pelo Brasil. A aplicação desses recursos de forma arbitrária não atende aos objetivos do SUS, servindo meramente a fins políticos, paroquiais mesmo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já anunciou que terão prioridade de votação todos os projetos que poderão permitir o pagamento do piso salarial da enfermagem. Além das emendas de relator, estão na lista impostos da atualização patrimonial e repatriação de bens no exterior e repasses diretos da União para hospitais filantrópicos e santas casas. E será votado nos próximos dias o projeto que remaneja verbas do próprio orçamento da saúde. As principais informações. Jornal é Notícia. Quase 700 mil brasileiros que moram no exterior podem votar nas eleições deste ano. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o número é quase 40% maior que o da última eleição geral, em 2018, quando ultrapassou 500 mil. Os eleitores brasileiros vão poder votar em 181 cidades estrangeiras, exclusivamente para os cargos de presidente e vice-presidente da República. Lisboa é a cidade com maior quantidade de eleitores, seguida de Miami e Boston, ambas nos Estados Unidos. Também há número considerável em Nagoya, no Japão, e em Londres, na Inglaterra. As mulheres são maioria do eleitorado no exterior, quase 60%, e a maior parte dos eleitores tem entre 35 e 44 anos. A votação fora do Brasil conta com o apoio de consulados e missões diplomáticas nos países. E este ano, a pedido do Ministério das Relações Exteriores, o TSE autorizou postos de votação fora da sede das embaixadas e repartições consulares em 21 países. Você está ouvindo Jornal é Notícia. O projeto que deu origem à lei do Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama é de iniciativa da deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, e foi aprovado pelo Senado em agosto deste ano, com relatoria do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. O programa pretende acelerar o diagnóstico e tratamento do câncer de mama no Sistema Único de Saúde, por meio da navegação, que é o acompanhamento individualizado dos casos de suspeita ou de confirmação da doença. Esse acompanhamento será feito por equipes de saúde treinadas, formadas pelos navegadores, enfermeiros, assistentes sociais e outros profissionais que devem auxiliar os pacientes em sua jornada. Essas pessoas deverão prestar informações e apoio aos pacientes desde o processo de diagnóstico até o início do tratamento nos serviços de oncologia. Durante a aprovação da proposta no Senado, Nelsinho Trade falou sobre o papel dos navegadores. Ao remover barreiras concretas, seja na dificuldade da compreensão do que dizem os médicos, seja no diálogo com os familiares, seja nos medos de perder o sustento, de sofrer mudanças corporais e até mesmo da morte, os navegadores auxiliam os pacientes nas diferentes etapas do processo, orientando-os sobre aonde ir, quando ir, como ir e por que ir, e reduzindo assim a burocracia, a falta de conhecimento e o peso da doença. Eles atuam por meio de entrevistas, contatos frequentes, acompanhamento durante o tratamento e participação em consultas médicas, seguindo o paciente com câncer em todas as etapas. O Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama deverá estar integrado à Política Nacional de Atenção Oncológica e à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas do SUS, para orientação adequada do tratamento, acompanhamento e monitoramento de pacientes, conforme a nova lei, para que pacientes possam esclarecer dúvidas sobre o tratamento ou ter acesso à orientação individual. A equipe de saúde deverá manter contato por telefone e por e-mail. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, no Brasil, o câncer de mama é o tipo mais incidente em mulheres, após o câncer de pele não melanoma. Para 2022, a estimativa
é de 66.280 novos casos da doença. Quanto mais cedo o tumor for detectado, maiores são as chances de cura e menores as sequelas. As principais informações. Jornal é Notícia. Receita retém 1 milhão de declarações. Especialista dá dica para evitar malha fina. A Receita Federal reteve em malha 1.032.279.000 declarações do imposto de renda. O número representa 2,7% dos 38,1 milhões de documentos entregues neste ano. Os dados são do Balanço do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022, divulgado pelo órgão, na última quinta-feira, dia 22. São mais de 811 mil declarações com imposto a restituir, 198 mil declarações com imposto a pagar e cerca de 30 mil documentos com saldo zero. Segundo a Receita, 41,9% das declarações caíram na malha fina por omissão de rendimento sujeito ao ajuste anual de titulares e dependentes declarados. Especialista no assunto, o advogado tributarista e contador Felipe Gaião dá dicas para evitar problemas com a malha fina. É ao contribuinte fazer o acompanhamento da própria declaração do imposto de renda no site da Receita Federal. Outra dica que pode facilitar a vida do contribuinte é a opção de declaração pré-preenchida. Você encontra no site da Receita Federal, por meio do portal de atendimento eletrônico ao contribuinte. Com o seu cadastro no gov.br, ali buscar a sua declaração pré-preenchida e, a partir dela, fazer os ajustes necessários. Caso a declaração apresente erro de preenchimento ou falta de informação, basta enviar uma declaração retificadora. A retificação do imposto de renda pode ser feita até 5 anos depois do envio da declaração anterior, desde que a Receita Federal não tenha notificado o contribuinte antes. A retificação dos dados pode ser feita a qualquer momento, desde que não haja preenchimento fiscal aberto em seu nome. Ou seja, enquanto a Receita Federal não notifica formalmente para apresentar a documentação referente aos problemas encontrados, você pode fazer essa retificação. Explica Gaião. Jornal é Notícia. Você conferiu o primeiro bloco do Jornal é Notícia. Já tem muito mais. Fique ligado, Jornal é Notícia, volta já!